Pessoal, vocês estão me ouvindo e vendo um catálogo da Conduspar? Ok, beleza? Pessoal, dimensionamento de condutores elétricos. Então, antes da gente falar da matemática, né, e da metodologia de cálculo, a gente sabe que tem vários tipos de condutores, normas, tipos de condutores e aplicações diferentes aqui no país, tá? No país. Quando eu falo país, isso também se replica em todo o mundo, porque as normas brasileiras de fabricação de condutores elétricos são todas traduções ou dos Estados Unidos, né, da norma americana ou da norma europeia, ok? Então eu baixei esse catálogo, vocês não assustem não, são 64 páginas, a gente não vai ler 64 páginas não. Depois eu encaminho no grupo do WhatsApp no final da aula. É justamente porque ele tem várias, ele tem as imagens dos condutores elétricos e tem um resumo de aplicação. Então com isso a gente consegue entender mais ou menos, olha, esse cabo aqui eu vejo ele instalado em tal local, então para que ele serve? Eu posso estar utilizando isso para fazer uma instalação elétrica predial? Quais são os cabos que eu devo estar utilizando? Então, olha só, os nomes, tá, que a gente vai ler aqui, ó, cabo FlexPar BWF750. Esses cabos, esses nomes mudam de fabricante para fabricante, tá? Então a Conduspar nomeia esse cabo dessa forma. Porém, a norma, tá, que exige um método de fabricação, ela tem que ser comum a todos. Então, quando eu falo de um cabo da Conduspar FlexPar BWF, é um cabo de isolação 750 volts. Então, se a gente for olhar a formação de um condutor elétrico, eu tenho aqui, olha, é um cabo flexível. Então, eu tenho a formação de vários fios, de vários condutores que são entrelaçados e que formam o condutor. E eu tenho essa capa aqui em volta, que é uma capa de isolação. Essa camada de isolação é 750 volts para esse tipo de norma. Vocês vão observar também que o encordoamento também, olha, flexível classe 5, é a forma que esse encordoamento é feito. A isolação do composto é PVC. O que é esse PVC? Esse PVC é o PVC que a gente vê aí é um plástico, né? É o PVC que nós imaginamos lá no forro da nossa, que a gente coloca no forro do telhado, que às vezes utiliza o PVC. Esse camarada aqui, olha, tem um ácido clorídrico, tá? Ele tem cloro, desculpa, ele tem cloro. Quando esse material ele sofre algum tipo de combustão, ele provoca um gás chamado ácido clorídrico, tá? Um gás altamente tóxico. E ele provoca corrosão do sistema respiratório. Então, por que fabricam desse cabo ainda? Custo, tá? Você vê que esse cabo, a gente vai ver vários cabos. Estão começando aqui dando sequência pelo catálogo, pela simplicidade dele. Mas é um cabo de baixo custo. O Sérgio aí que mexe com venda de material elétrico, esse cabo aqui é um cabo comum. É um cabo comum. Exato. Aí você vai ver. Aí, ó, é interessante o Sérgio transmitir a parte prática dele aí. Ó. O que acontece? Em regime permanente, esse cabo suporta 70 graus, tá? E em sobrecarga, o que é essa sobrecarga? É quando eu tenho uma corrente superior à seção nominal que esse cabo suporta. Então, ele atinge 100 graus e 160 graus para curto-circuito. Né? Quando eu encostei fase neutra ou fase, eu fechei um curto, esse cabo suporta até 160 graus. Só que em nenhum momento fala o tempo, tá? Qual tempo que esse cabo suporta essas temperaturas. Então, geralmente, esses condutores elétricos, 750 volts, eles são aplicados para ambientes residenciais, tá? No máximo prediais. Utilizar um cabo desse em uma área industrial, que é uma área um pouco mais agressiva, é um cabo que não é recomendado. E outro detalhe, esse cabo aqui, ó, ele não pode ser colocado exposto, ele tem que sempre estar embutido dentro de um eletroduto, ou dentro de um perfilado, ou dentro de uma eletrocalha. Então a gente nunca usa esse cabo aqui exposto.
O fabricante aqui, olha, eu não vou ler isso para todos, mas só para vocês verem as dimensões nominais. Então aqui eu tenho a seção nominal. Esse cabo é fabricado até 240, tá? Milímetros, a seção nominal dele. O diâmetro do condutor, isso é o diâmetro, é toda essa área aqui, tá? O diâmetro do condutor para um cabo de 1,5 a 1,29, a espessura da isolação, né, que é essa camada aqui, olha, de 0,7, isso olhando o cabo de 1,5. O diâmetro externo é 3 milímetros, então, ou seja, o diâmetro externo eu estou somando o diâmetro do condutor do próprio cobre, né, o cobre ali, o metálico, mais a capa de isolação. E eu tenho o peso dele, olha, o peso aqui, quilo por quilômetro, ou seja, 1 quilômetro desse cabo de 1,5 pesa 19 quilos. Por que é interessante a gente saber o peso dos cabos, né? A questão de peso por metro, né? Ou por quilômetro aqui. Quando você tem que criar uma infraestrutura de elétrica, por exemplo, eu quero criar um leito ou eu quero criar um bandejamento, eu tenho que saber o peso dos condutores elétricos que ali vão estar, para justamente eu dimensionar o sistema de sustentação dessa infraestrutura. Né? Quais tipos de mão francesas que eu vou estar utilizando, tipo de parafuso. Então eu tenho que ter noção. Depois eu vou tirar umas fotos aqui e passo para vocês amanhã de bandejamento e leito em área industrial. Residencial, às vezes a gente não tem muito isso. Mas aquele projeto que eu passei para vocês daquele bar lá que eu usei eletrocalha, leito, ali eu tenho vários circuitos, eu passei perfilado, então eu tive que preocupar em peso de cabo, para mim poder justamente fazer o quê? Quais seriam os suportes de sustentação daquela eletrocalha, se vai suportar ou não. Oi? Ok. Isso aí. Isso aí. Então, se aumenta, quando o Sérgio comenta aqui, olha, que usou chapa grossa, a chapa grossa, gente, é a espessura da eletrocalha. Depois eu vou abrir um catálogo desses de eletrocalha e a gente discute um pouco sobre essa infraestrutura. Mas é a espessura da chapa, tá? A gente tem várias espessuras e fabricação. Então, um cabo desse aqui comum, 750 volts de isolação, fabricado aqui, olha, até 240 milímetros, tá? Cabo Tox Free. O que é esse cabo Tox Free? Esse cabo Tox Free, olha só, é a linha Tox Free 750, mesma condição de isolamento, é uma solução segura para as instalações elétricas, pois possui baixa emissão de fumaça caso ocorra incêndio. Conforme a 5410, ele é livre de halogênio. O que é esses halogênios? É justamente o PVC, tá? O C. Em baixa emissão de fumaça. Aí coloca aqui, olha, em locais de grande concentração de pessoas e com rotas de fugas longas e tumultuadas. Então, olha só, se eu quero um teatro, tá? Vocês estão fazendo um projeto de um teatro. Vocês vão usar esse cabo com isolação de PVC ou vocês vão usar esse cabo aqui, ó? Esse aqui. Muito bem. Pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Nas inspeções elétricas que eu faço em edificações, tá? Não existe respeito com relação, nem digo ao dimensionamento, né? Nem ao erro do dimensionamento do cabo, se ele é de 1,5 ou de 4 ou de 10. Mas um dos maiores erros está com relação à especificação correta do cabo. Você imagina só, eu fiz inspeção elétrica em um teatro, em que ele foi feito todo com cabo PP, que nem pode ser feito dessa forma. Eu vou explicar o porquê. Mas nos locais que estava melhor, estava sendo usado esse cabo aqui, ó. O que acontece? A boate, vocês devem lembrar do acidente que teve na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O que aconteceu ali? As pessoas morreram não por queimadura na sua pele, não por queimadura do corpo. Elas morreram
em virtude da inalação de fumaça tóxica. Por que a fumaça era tóxica? Foi por causa da culpa dos cabos? Não, a culpa maior lá porque o forro era um forro para abafamento acústico que tinha material PVC. Então, com a queima desse material, o que acontece? Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver um eletroduto de PVC queimar, ou se vocês já queimaram um desses cabos aí para poder vender para sucata. Vocês pegam um cheiro, a fumaça, parece que é ardente. A gente não observa uma fuligem, mas ela é toda cheia de partículas de fuligem que vai impregnar no seu pulmão. Então, com o momento que ela vai impregnando no seu pulmão, os alvéolos do seu pulmão, né, que o nosso pulmão é esponjoso, é uma esponja, ela vai sendo toda obstruída, toda obstruída, toda obstruída, ao ponto que você vai morrer por parada respiratória, tá? Então, a maioria das pessoas que ocorreram esse tipo de acidente, né, foi lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, foi por causa da inalação tóxica. Outro acidente recentemente, que foi o ano passado, foi o hospital no Rio de Janeiro, né, que teve problema com um gerador que nem chegou a pegar fogo, né, foi a questão da fumaça. Então, em locais de grande afluência ao público, aí a gente pode citar como exemplo a escola, né, o prédio da escola deveria ter sido feito com o cabo livre de fumaça de halogênio, em locais como hospitais, em locais como clubes, em locais como teatros. Esses locais a gente tem que especificar cabos que sejam livres de halogênios. Existe uma norma, que depois eu vou apresentar também para vocês, que é com relação a projeto elétrico em locais de afluência ao público. Então, quando a gente fala de afluência ao público, é quando a gente vai aglomerar 50, 100 pessoas dentro do mesmo local. E ela exige que a gente utilize cabos não tóxicos, tá? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Dá uma desligada aí, senão perturba aqui. Então, cabos que sejam livres de halogênios, ou seja, que não emitam fumaça tóxicas, nas rotas de fuga. E se... Oi? O Afumex, né? Que ele é halógeno, né? Okay. Qual que está a variação de preço, Sérgio? Pessoal, a gente está perguntando, Sérgio, aqui sobre a variação de preço entre o cabo que é halógeno e o outro que não é. Para falar, Sérgio. Alô? Para falar. Ah, tá. Tem diferença, né? Entendi. Mas se a gente for observar a durabilidade de um condutor desse bem dimensionado e a questão da instalação elétrica está segura com relação a um princípio de incêndio e não gerar esse tipo de fumaça, não tem preço que venha pagar isso, tá? Muito maior, fora a consequência, fora a consequência. Pessoal, aqui a gente tem também as normas, tá? Vocês vão observar aqui, olha, a ABNT 13248 para cabos não halogenados. Então, toda vez que a gente for especificar, ou seja, eu quero solicitar o departamento de compras da minha empresa, ou eu sou eletricista autônomo e vou fazer, por exemplo, a instalação elétrica de uma igreja, eu vou chegar lá, ou no pastor, ou lá no padre, e vou falar, olha, padre, ou pastor, nós temos que comprar esse cabo com essa norma aqui, ó, 13248, porque aqui é um local de afluência, mas é mais caro, meu filho. Não, padre, a gente tem que garantir a vida humana, proteção à vida humana. Então é esse aqui, ó, 13248, ok? Com isolamento de até 1 kV que ele é fabricado. Aí vem a questão de peso e dimensão, depois vocês consultam a tabela, eu vou encaminhar. Eles são fabricados aqui com seção nominal de 1,5 a 2,5, tá? Então, pessoal, esses cabos assim, olha, que só tem uma única veia, é batizado na área de vendas aí como cabo singelo, ok? Tem outro nome, Sérgio, para esse cabo aí que o pessoal gosta de falar?
Isso, cabo rígido, tá? O cabo rígido aqui, pessoal, ele tá aqui vocês vão observar aqui, ele não é formado com várias cordoalhazinhas, tá vendo? Aqui são várias cordoalhas. Depois vocês vão ter a opção de aumentar essa imagem aí. Mas você observa que são vários fiozinhos formando um condutor. Agora, o que acontece com o cabo rígido e flexível? Qual que é a vantagem de um e a desvantagem do outro? O que vocês vão observar aqui, olha, vocês vão observar depois na norma que a capacidade de condução de corrente deles é a mesma, tá? É a mesma. Se eu falo que um cabo rígido suporta de 1,5 suporta 17 ampere, o cabo flexível de 1,5 também suporta os mesmos amperes. Então, qual que é a vantagem e desvantagem de se utilizar cabo rígido ou cabo flexível em uma instalação elétrica? Exatamente, o manuseio, tá? O manuseio. O que acontece quando você utiliza o cabo rígido, né? O cabo rígido, ele tem muito mais dificuldade de você passar dentro dos eletrodutos. A gente tem muito mais dificuldade de lançar esse tipo de condutor elétrico. Agora o flexível não. O flexível, o próprio nome já diz, né? Ele tem uma certa ele tem flexibilidade em contornar os eletrodutos, as mangueiras que forem embutidas dentro da minha alvenaria para fazer a instalação elétrica. E com relação à capacidade de condução de corrente é a mesma. O que acontece com o cabo flexível é quando o eletricista, né, ele não é muito bom, o que ele faz aqui? Ó? Chega no momento das conexões, ou no momento que ele vai desencapar a capa de proteção para fazer uma conexão, ele arranca uma quantidade de fiozinho. Então, no momento que ele arranca, né, ele retira uma quantidade desses fios de cobre, ele está reduzindo, exatamente, ele perde a seção nominal. Então, por isso é interessante, olha só, o eletricista ter noção de bom acabamento. Porque no momento que ele usa, ele tem o hábito de utilizar conectores no final, né, para fazer as conexões, ou ele tem noção de ter um bom alicate, igual a gente tem na escola, que os alicates são ótimos, a gente consegue desencapar perfeitamente. Você vê que, né, lá a gente consegue, todos os fiozinhos ficam íntegros lá dentro do condutor elétrico. Então, se não houver uma preocupação dessa, você pode gerar sim, tá, um ponto de aquecimento na extremidade de conexão da conexão que você está sendo feita com esse condutor elétrico, ok? Então essas que são as diferenças entre o rígido e o flexível, tá? Ter a flexibilidade e realizar uma instalação mais fácil, tem um melhor manuseio. Porém, o eletricista tem que ter uma noção de acabamento um pouco melhor. Eu vivenciei uma fase de transição na minha vida em painéis elétricos em que o acabamento, né, eu não sei se vocês já viram, o pessoal fazia até para ligar um contator, você fazia até um ângulo de 90 graus mesmo para poder montar o painel, ficava um painel todo alinhadinho, montadinho, você fazia com um cabo rígido. E quando veio o cabo flexível, ficou feio, né? As montagens davam a sensação de mal feitas. Mas foi um ganho. Hoje, praticamente, você vê saída, Sérgio, de cabo rígido ainda, o pessoal solicitando? Entendi. Uso rígido. Exato, a gente vai chegar nele lá. É, pessoal, então olha só, para a área industrial, o Sérgio comentando, e isso é fato, tá? Cabo rígido. Para a área predial, então a gente está falando de instalações prediais, o cabo rígido hoje, ele praticamente não é muito empregado em instalações residenciais não, tá? A parte predial. Mas não tem problema nenhum. Aqui, ó, aí se a gente vê o fio, né? Aqui, ó, os fios, você vê que ele é todo maciço, tá? A mesma condição e as mesmas explicações dadas anteriormente. A capacidade de condução de corrente é a mesma, o que vai te dificultar é o manuseio.
Cabo paralelo, gente, cabo paralelo. Esse cabo aqui, olha, vocês vão observar que eu tenho duas vias, tá? E elas estão uma do lado da outra, por isso que a gente chama de condutor paralelo. Esse tipo de cabo, pessoal, ele tem isolação de 300 volts, tá? É indicado para ligações temporárias, como extensões elétricas e alimentação de luminárias e equipamentos semelhantes. Então, observe, esse tipo de condutor, ele não pode ser utilizado para fazer instalação elétrica. Ele não pode ser o condutor que vai sair do seu disjuntor, vai distribuir pela sua casa toda e vai chegar até a sua tomada. Esse cabo aqui ele pode ser feito, ele é utilizado apenas para quê? A tomada que sai o elemento de ligação que sai do seu ferro de passar roupa e pluga na tomada, que sai do seu televisor e pluga na tomada. Então eu posso usar um cabo paralelo, ou seja, é um cabo que eu vou estar utilizando como extensão para ligações temporárias e alimentação de luminárias. Aí eu tive um problema aí nesse carnaval desse ano. O que foi o problema? Às vezes vamos ver o que vocês vão compartilhar comigo. Em que o pessoal montou uma grande tenda, tá? Uma tenda. Essa tenda deveria ter em torno de 600 metros quadrados para colocar pessoas ali para sambar. E o pessoal, como instalar alguns refletores, queriam e a instalação ia ser provisória, eles queriam utilizar esse tipo de condutor elétrico. Pode? Vocês acham que deve estar certo utilizar esses cabos paralelos? Não tá? A gente vê muito, por exemplo, parque. Comece a ter um olhar crítico. Quando vier um circo aqui na cidade, que vocês forem, eu tenho menina, eu vou em circo, né? Quando eu não tinha, eu não ia, mas às vezes vocês gostam de ir no circo. Circo, parque, parquinho, show vocês vão. Esses eventos agropecuários que tem aqui na região. Observe como que são feitas as instalações provisórias desses locais. O risco que se expõe, você vê, no momento em que você aglomera maior número de pessoas, é o momento que você mais se expõe a risco. Ok? Gambiarra pura. Então é extremamente importante, tá? Vocês podem estar observando, olha, a gente está fazendo a leitura de um catálogo, eu estou contando um pouco da minha vivência, né, das situações que eu já encontrei. E vocês mesmos já estão tendo uma percepção de que muitas das instalações elétricas dos locais que vocês frequentam estão sendo feitas de forma incorreta, tá? Então, cabo paralelo, a isolação dele é 300 volts. Então, professor, se eu tiver um equipamento que é 400 volts, eu posso usar o cabo paralelo? Não, olha só, a isolação dele é 300 volts, tá? 300 volts. Seção nominal, tá vendo? Olha, ele é fabricado até 4 milímetros, então você consegue comprar cabo por paralelo de 4 milímetros em rolos de 100 metros, tá? Ou em bobinas. O cabo PP, esse cabo PP aqui, gente, também é outro cabo que dá uma confusão enorme nesse cabo. Eu peguei uma construção nova, isso foi uma edificação nova, em que o encarregado, eles não fizeram projeto na época, tinha uma confiança muito grande no encarregado deles. E o encarregado teve uma visita do corpo de bombeiro nessa edificação, e o corpo de bombeiro viu vários cabos desse exposto, entrelaçado em uma estrutura de madeira, e falou que não tinha problema, que o cabo poderia ficar exposto em virtude dele ter essa dupla camada de proteção, né? Eu tenho aqui, vocês veem que tem essas veias aqui marrom, vermelha, verde, amarela, preta, e eu tenho uma segunda capa de proteção mecânica, tá? Isso aqui, pessoal, é uma proteção mecânica, a isolação está aqui dentro. Esse cabo, ele não é para ser feito em instalações fixas, ele não pode ser colocado de forma exposta. Quando eu falo de um cabo PP, eu estou falando a mesma coisa se eu estivesse utilizando essa característica de cabo aqui. A diferença é que eu consigo encontrar esse cabo com várias vias. Olha só. Se eu vier aqui, deixa eu ver aqui um pouco mais embaixo aqui, olha.
cortar aqui. Eu consigo esse cabo aqui com até 5 vias, tá? Até 5 vias. Até 5 vias eu consigo esse condutor. Aliás, desculpa, gente, acho que até 4 vias. Eu vou olhar aqui para baixo, não ver a tabela aqui, ó. Aliás, 4 vias mesmo aqui, ó. 4 condutores, tá? 4 condutores. Isso. Isso aí, isso aí. O cabo PP ele é indicado para ligações temporárias, tá? Mas temporária não quer dizer que é o seu parque, o parque de diversão ou circo que veio aqui, não é isso. É uma extensão elétrica, tá? Como extensões elétricas, cordão de ligação de equipamentos e alimentação de luminárias. Então, ou seja, o que é o cordão de equipamento? Olha, queimou a tomada da minha máquina de lavar roupa. Puf, ela deu problema, partiu o cabo, eu tenho que colocar um outro. Eu posso usar esse condutor. Eu preciso de ligar uma lâmpada, uma luminária suspensa, né? Que eu tenho que descer um condutor do teto até que a luminária. Então eu vou usar esse cabo. Eu nunca posso utilizar esse cabo que vai sair do meu circuito, do disjuntor, que vai até o ponto de iluminação. Eu não posso fazer isso. Ele não é um cabo utilizado na infraestrutura de instalações elétricas, tá? Ele não é utilizado. E infelizmente, geral, ele não pode ser utilizado. Ele é para ser feito tomada, tá, gente? Observe só, esse tipo de cabo é para ser feito tomada. Só isso. Tomada. Isso. Exato. Ex- Exatamente. Exatamente. Então, se for ligar um refletor de forma provisória, por exemplo, o cara precisa de ajustar uma luminária para dar manutenção e depois vai recolher, beleza. Agora, se esse refletor ficou lá fixo, instalado, esse cabo não deveria ter sido utilizado. Isso aí, beleza, ótimo. Isso aí, isso aí. Vamos continuar aqui os cabos, cabo PP, aqui ó, a seção nominal 0.5. Ó, consigo aqui de 10 milímetros, tá? Cabos solda 750 volts. O que é isso aqui? Ó? Cabo conduz par é indicado para ligação dos eletrodos em máquinas de solda e arco de construção. Tá vendo? Ó? Possui flexibilidade e resistência e garantir facilidade de manuseio e durabilidade. Então vocês vão observar que tem até a questão de fabricação, tá? Aqui ó, NBR 8762. Esses cabos são extra flexíveis, tá? Para máquinas de solda a arco, tá? Eu tenho cabos, gente, até ultra flexíveis. Nesse catálogo não tem. Mas por que a gente precisa, às vezes, de cabos ultra flexíveis? Ponte rolante, por exemplo. Você tem uma cortina. Lá no laboratório nosso tem um protótipo, uma ponte rolante, vocês iam entender melhor. Mas você tem uma cortina de cabo que fica movimentando junto com o equipamento. Imagina só. Você tem um equipamento que tem que arrastar cabo e recolher cabo. Arrastar cabo e recolher cabo. Então esse cabo ele sofre muita tração mecânica. Você puxa e estica, puxa e estica. Se você coloca um cabo rígido, ele vai se romper com pouco tempo de operação desse equipamento. Então você usa cabos flexíveis. Então nesse caso aqui, ó, com máquinas de solda, geralmente você tem que ter uma certa flexibilidade de manuseio né, do alicate ali e do eletrodo para fazer efetuar a solda. Você usa um cabo específico, tá? É um cabo extra flexível. Sim, sim, sim. Isso. Mas esse aqui, olha, você vai ver aqui, ó, você encontra cabo de 70, 95, 120, tá vendo? Mas sim, você vai utilizar ele quando tiver necessidade de ter flexibilidade. O alicate, entre o alicate e a máquina, que é o ideal de se utilizar. Isso aí, isso aí. Pessoal, cabo flex HEPR 1kV, tá?
esses cabos aqui, ó, observem para você ver, ó, linha conduz par para instalações elétricas residenciais, comerciais, industriais. Distribuição em baixa tensão, isolante HRPR. O que é isso aqui, gente? Eu já não estou usando, tá? Eu já não estou usando o PVC, beleza? Mas eu estou usando ainda o halogênio, tá? Eu tenho elemento halógeno aqui, que é o propileno, ok? Então, para locais de afluência ao público, esse cabo aqui não pode ser utilizado, tá? Eu tenho aqui, ó, borracha de etipropileno, que possibilita a capacidade máxima de condução de corrente para temperaturas de até 90 graus. Então, vamos lá. EPR e o PVC. Esse cabo aqui, olha, ele suporta maior capacidade de condução de corrente, ok? Vocês vão observar que na área industrial, geralmente os cabos que nós alimentamos motores elétricos, eles são com isolação EPR. Correto, Sérgio? Lá na VSB também é assim? É esse aqui, ó. Por quê? Ele suporta maior temperatura e conduz mais corrente. Então, o que eu quero dizer com conduz mais corrente? Imagina só, eu tenho o mesmo cabo, porém isolação de PVC, 1,5. Ele suporta 17 amperes. PVC, 17 amperes. O cabo de EPR, isolação EPR, ele vai suportar 22 amperes. Entendeu? Então, às vezes, né, é interessante, eu vou utilizar esse tipo de cabo, porque seção nominal menor transporta maior corrente. Então, com isso, eu vou ter melhor facilidade de conexão nos bornes do meu motor, eu vou ter menor peso na infraestrutura de elétrica. Então, com uma brincadeira de especificar um cabo desse aqui, olha, eu vou reduzir a seção nominal, ou seja, ele vai conseguir com seção nominal, peso menor, transportar mais corrente, e eu vou ter um ganho de conexão, vou ter um ganho de infraestrutura, vou ter um ganho maior. Sérgio, isso, exatamente. Observe que, olha, em curto-circuito ele é 250, o outro em curto-circuito era 160, em sobrecarga 130, o outro acho que era 100, e aqui 90, 70. O preço dele, Sérgio, do PVC e EPR, você tem noção? Mas é, é. Pessoal, observe aqui, olha, cabo PP, olha, não tem aparência muito, né, semelhante ao do cabo com cabo HEPR. Tá vendo que o eletricista que não tem muita noção, ele vai fazer errado? Ele vai enxergar que não tem essas diferenças nos condutores elétricos? Ele vai fazer errado, né? Ele vai fazer errado. Vamos dar sequência aqui então. Cabo flex HEPR. Você viu, olha, gente, seção nominal de 500 milímetros. O que é isso aqui? Ó? É um cabo com uma bitola enorme. 240. Isolação KV. Aqui, olha, eu tenho esse cabo, olha, tox free, tá? Observem que esse cabo aqui eu já posso estar utilizando ele em locais de afluência ao público e ele pode ser de EPR. Então, se eu tenho, por exemplo, na galerias de shopping, center, onde eu preciso estar dimensionando, né, casas, né, de bombas, o sistema de ar condicionado, onde eu vou estar utilizando esse tipo de condutor aqui, olha. A isolação HEPR, tá? Borracha de dentro. Porém, ele é fabricado aqui, ó, livre de halogênio, tá? E retardante a chama SFH1. Lembrando a norma 13248. Esse catálogo aqui eu vou mandar para vocês, é muito interessante porque e tem um livro, tá? Eu tenho um livro também em PDF que eu vou mandar de 180 páginas que fala, tem a foto
do cabo e dos locais que você pode instalar, sem eletrocalha, seleita, bandeja. Vou mandar isso também para vocês. Tem PDF também. Porque vocês vão conseguir assim, ter uma fonte de consulta para quando vocês vierem desenvolver um projeto, vocês vierem fazer alguma especificação de equipamento elétrico, tipo, na mão, tá? De pronta entrega. Vamos passar aqui. Olha, na minha hora. Isso aí. Tem que fazer publicidade pra mim mesmo, tá? Aí você dá, eu deixo o cartãozinho com vocês e vocês falam. Não, mas eu quero que vocês façam. Vocês têm que fazer. Pessoal, a gente tem uma carência enorme de mão de obra, tá? Vocês podem ter certeza disso, tá? O mercado de trabalho tem uma carência enorme de mão de obra qualificada. Esse tipo de aula que vocês estão tendo aqui hoje, eu vou ser sincero, é difícil, cara. Se eu tivesse talvez em sala de aula, eu não conseguiria abrir um catálogo desse e mostrar para vocês esses detalhes dos cabos, tá? Assim, hoje essa aula está até valendo ser online, Vamos lá, cabo de rígido HEPR, tá? Então, a mesma condição que eu expliquei com o cabo rígido PVC se aplica com isolamento EPR. O que vai ter diferença de EPR, né, para o PVC é a capacidade de condução de corrente e suportar maior temperatura. Ou seja, você está até um bom vendedor, rapaz. Você está tendo noção direitinho dos conceitos técnicos que você está vendendo aí. Tá não, tá não. Você vê. Exato. O que acontece é que por exemplo, quando você chega aqui na loja aqui na rua para você comprar, se você chega perto do vendedor e pergunta, a maior parte não tem noção, tá? Não tem noção. Não tem. É, é. O cabo é cabo e pronto. Então assim, a gente tem uma. Eu, por exemplo, quando eu fui comprar um DR aqui em Lafayette, cara, um DR, eu vou explicar o que é isso, um dispositivo diferencial residual contra-choque para colocar aqui na minha casa, quando eu estava fazendo a minha casa. Pessoal aqui em Lafayette, eu achei dois que existiam em loja grande, tá? Uma loja, na maior loja de elétrica que a gente tem aqui em Lafayette. Não vou citar o nome não, porque isso vai para o YouTube, né? Então, então o vendedor tinha dificuldade, teve dificuldade de. Não, não conheço essa loja não. É, tem dificuldade de identificar a corrente nominal de proteção de 30 mA, 300 mA. Então, assim, a gente percebe que há má formação no vendedor. E é uma área extremamente técnica. Isso. Não, não sabe. Não sabe. Vamos lá então. Esse cabo flex, tá? É da linha Conduspar Flex, PVC, indicada para instalações elétricas residenciais e industriais, tá? Esse tipo de condutor elétrico, pessoal, ele 70 graus, 100, o que ele difere dos demais é a quantidade do número de vias e essa proteção aqui adicional, tá? E essa proteção aqui adicional. Quero chegar no cabo com as cordoalhas. Cabo XLPE. Ó, cabo XLPE, que é esse cabo trançado, são indicados para distribuição subterrânea de energia. Apesar de não possuir uma camada de cobertura isolante, né, a camada de isolante XLPE é espessa suficiente para conferir isolamento elétrico e resistência mecânica excelente, tá? Contra a tolerância à umidade. Então, são cabos utilizados quando a gente vai ter que fazer uma instalação elétrica o quê? Subterrânea. Então, você usa esse cabo com isolamento XLPE, instalações elétricas.
Esse cabo aqui, olha, eu não vou dar garantia, mas ele pode ser utilizado diretamente enterrado. Mas tem umas recomendações da 5410 que tem que ser a meio metro de profundidade, você tem que envolver esse condutor com camada de areia. Então tem umas particularidades, tá? Para fazer esse tipo de instalação. Isso, isso é recomendação da 5410. Então tem uns procedimentos. Eu sou contra, tá? Eu não, mesmo que a norma permita instalar condutor elétrico diretamente enterrado, eu sou contra. Eu acho que todo condutor elétrico ele tem que ter uma camada mecânica de proteção adicional. Eu já vi vários acidentes, tá, acontecendo, e quando eu falo vários, quase todo ano eu vejo gente com reto escavadeira, picareta, rebentando cabo energizado em escavação, porque as pessoas lançam os cabos, faz as rotas de cabos nas empresas, às vezes não soma, não realiza projeto ou não faz o as-built, né? Que é redesenhar conforme foi construída aquela obra. As pessoas às vezes desavisadas rompem cabos de tensão alta. Eu já vi, por exemplo, o ano passado eu vi romper um cabo numa que a reta escavadeira chegou a derreter aquele dente dela ali, ó, aquele garfo que ela tem para poder abrir a terra, um deles ali derreteu, fundiu com o curto-circuito que gerou. Então imagina se fosse gente, né? São altas. Exatamente. A espessura da chapa para realizar a fusão daquilo. Então você vê que a temperatura ali foi alta. Já, como se diz, o aço já derrete a 1500 graus, então você já pode ter certeza que já passou disso. Pessoal, cabo de controle, tá? O que é cabo de controle? Imagina que eu quero levar uma informação de um botão acionando uma máquina para o CLP. Vai através de um cabo desse, tá? Então, os cabos de controle são cabos utilizados para levar informação. Então, o tipo de encordoamento existente entre eles, os tipos de proteção, de isolação, é diferenciada. Por quê? Eu agora não estou preocupando muito com a capacidade de condução de corrente dele. Eu estou preocupando mais em proteger as informações enviadas sem ruído, tá? Ou seja, sim. Então, o portão eletrônico de garagem é uma máquina que eu não preciso de ter muita preocupação com ela. Do tipo assim, olha, se ele falhar, no máximo que vai acontecer é amassar o seu carro, né? Amassar o seu carro. Esses cabos geralmente são usados, por exemplo, para se minhas crianças não têm uma disciplina de instrumentação e controle. Imagina só, eu tenho que controlar o nível de um tanque de ácido sulfúrico, beleza? Se vazar ácido sulfúrico, o que vai acontecer? Eu vou contaminar solo, pode machucar pessoas, vai me dar um trabalho enorme para poder fazer a coleta desse material. Então eu preciso de ter um condutor elétrico que vai levar a informação da medição de nível desse tanque para o meu computador de uma forma mais segura possível, não pode ter interferência. Então eu vou usar esse tipo de cabo, tá? Esse tipo de cabo. O cabo blindado, né? Também é um cabo de controle. Geralmente, o que acontece? Esse cabo aqui, olha, nós levamos informação de liga e desliga, ou seja, a gente chama de sinais discretos, tá? Bit 0, bit 1, bit 0 e bit 1. Então, geralmente, esse tipo de cabo vai levar essa informação, 0, 1, 0, 1, tá? Quando eu tenho um sinal analógico, tá? O que é um sinal analógico? Temperatura, né? Você não consegue ter temperatura, tá 0, 0, depois você para 1, né? Você não tem mudanças de temperaturas repentinas, que sai do número 10
e vai ao 15 sem passar pelo 11, pelo 12, pelo 13, pelo 14. Então eu tenho um sinal analógico. Os sinais analógicos, eles são mais tem mais dificuldade, tem mais facilidade de sofrerem ruídos na sua forma de onda. Porque se você for olhar um sinal discreto, né, de 0 e 1, vocês vão ver que é uma onda quadrada, né, constantemente uma onda quadrada. O sinal analógico, né, mais comum que nós conhecemos aqui, que é a senoide, ela vai variando ao longo do tempo. Então eu não posso ter preocupação com ruído. Então o que, que a gente faz? Olha, e mais uma camada de proteção aqui de blindagem. Então, eu crio uma blindagem eletromagnética nesse condutor elétrico. Então, o sinal que está passando aqui, olha, levando a informação de medição, ele vai e é envolvido em uma camada metálica. Por isso que a gente cria aqui, por exemplo, tipo uma gaiola de Faraday, né? A gente cria aqui uma proteção de qualquer ruído que venha acontecer externamente, que venha atingir esse cabo, ele vai estar protegido a informação aqui dentro. O que vem sem essas interferências? Olha, pode ser interferência dentro do próprio leito. Eu tenho às vezes as pessoas erram, lançam um cabo de força, né, que vai alimentar um motor elétrico. A gente sabe pela lei do eletromagnetismo que quando passa uma corrente elétrica em um condutor se gera um campo elétrico. Então esse campo elétrico próximo desse cabo aqui, se ele não tiver essa blindagem, ele pode se interferir no sinal elétrico que está sendo enviado aqui. E eu não posso gerar esse tipo de interferência. Eu tenho que garantir precisão no processo industrial. Eu preciso garantir essa precisão. Então são os cabos blindados utilizados para controle, geralmente na medição analógica. Vamos passar aqui. Cabos para inversor de frequência. Tá? Isso aqui, pessoal, eu vou terminar, eu vou mostrar esses outros cabos, tá? Mas isso aqui a gente vai falar mais na área quando a gente estiver no módulo industrial. O inversor de frequência é um dispositivo que a gente altera a frequência e controla a velocidade do motor. Então, exemplo, eu tenho um motor de 60 Hz, eu quero fazer ele funcionar a 30 Hz, eu vou usar um inversor de frequência. Então, se esse motor é de 1800 RPM e eu reduzo a metade a frequência, eu vou estar passando ele para 900 RPM. Por que esse cabo tem que ser um cabo especial? Tá? Você vê que ele tem uma camada, tem as camadas de proteção de isolação, tem essa camada para gerar uma gaiola, né, que está gerando aqui a proteção do campo, e ainda tem uma estrutura uma fita metálica envolvendo ele. Por que isso? Como você está alterando a frequência da onda, você costuma gerar uma ressonância, tá? Nos condutores elétricos que está ali em volta. Você pode provocar aquecimento em outros condutores que estão passando próximo desse camarada aqui que é ligado para o inversor de frequência. Então, para evitar a interferência desse tipo de sinal com a frequência alterada, porque eu estou controlando a velocidade de uma máquina e a outra está funcionando normal em 60 Hz ou talvez até em outra frequência diferente, para não ter distúrbio de interferência de um sinal ao outro, a gente utiliza esse tipo de cabo, tá? Então, quando eu quero alimentar cabo de inversor de frequência, eu utilizo ele. Mas eu faço uma ressalta aqui, porque há projetos, por exemplo, eu pego projetos em que inversor de frequência, o fabricante já fala o seguinte, olha, o meu inversor de frequência, vocês podem estar utilizando os cabos comum, tá? Sem ser com essa camada toda de isolamento, né, de interferência eletromagnética, porque meu inversor ele já consegue controlar esse ruído até 100 metros, tá? Então, assim, alguns fabricantes colocam 50, alguns colocam 100 metros. Então, é bom avaliar, porque esse tipo de cabo aqui é um cabo mais caro, tá? É um cabo mais caro. Então, é bom avaliar. É isso aí, que são fabricantes de inversor. Então, geralmente você vai ver assim, olha, o professor falou que todo inversor de frequência está usando esse tipo de cabo. Não, vai depender do fabricante e vai depender da distância, tá? Eu falo por prática minha, inversor de frequência até 50 metros, 50, 100 metros, você pode ainda estar utilizando um cabo comum, tá? Como eu falo, cabo comum, sem ter essa necessidade de ter
essas proteções eletromagnéticas. Se for acima dessa quantidade, aí já se faz necessária a adoção desse tipo de condutor. Ok? E tem a maneira também correta de se instalar isso, tendo leito, bandejamento, que a gente depois explica no módulo de industrial. Esse cabo de instrumentação, pessoal, são aqueles cabos, né, se a gente for observar, a gente lembra muito o cabo de internet, tá? Esse cabo aqui também é um cabo que a gente leva sinal analógico, tá? Se eu tenho uma certa condição, por exemplo, eu comentei do medidor de nível, né? O medidor de nível também é uma variação em que a gente vai ter de forma analógica e eu preciso ter uma interface, uma qualidade do meu sinal, né, para circular aplicações industriais e comunicação de circuitos especiais, a blindagem coletiva e a proteção básica contra interferências externas, né? Então o catálogo aqui já informa. Aqui, ó, sinais analógicos, ok? De instrumentos de aplicações industriais. Então são cabos de sinais analógicos, tá? São cabos utilizados de sinais analógicos. Eles têm aqui a fita, né, que vai também gerar essa proteção eletromagnética. Então se eu posso optar em ligar um instrumento de medição de nível, um instrumento de medidor de vazão, tudo através desse cabo, tá? Tudo através de cabo. É um cabo que geralmente leva sinal de alimentação e sinal de retorno. Esses cabos aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, se algum professor já passou para vocês de protocolo Hertz, que é aquele sinal de comunicação de 4 a 20 miliamperes, tá? Vocês vão ter no próximo período disciplina de redes. Então, a disciplina de redes você vai falar muito disso. Então, sempre que eu tenho uma variação de sinal de 4 a 20 miliamperes levando um sinal analógico, eu vou estar utilizando um condutor desse aqui. Vamos ver se tem mais cabo aqui para baixo. Mais cabo de instrumentação, aí vai depender da sua aplicação, do elemento que você vai estar alimentando, o tipo de CLP. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui não, senão é só mesmo a título de conhecimento. Cabo para circuito de distribuição, tá? Isolado, 35 kV. Observa aqui, olha, as camadas de proteção que tem. E ainda a gente tem ainda a questão, lembra que eu falei, uma corrente passando pelo condutor gera um campo magnético? Imagina com uma tensão de 35 kV. Imagina o campo magnético que iria gerar aqui, olha. Então, se eu quero passar esse cabo aqui próximo de outras instalações, eu tenho que usar um cabo próprio para alta tensão, tá? No caso aqui, média tensão, né? 35, estou usando média tensão. Novamente, cabos aí para distribuição de energia, de tensão de 35K, e aí vai. Acho que agora a gente vai falar só de alta tensão aqui para baixo. Só alta tensão. Aí, cabo de cobre nu, né? Também utilizado aí em linha de transmissão. Cabo multiplex, 1 kV, né? Indicados para circuito secundário de distribuição de energia. Então, eu não vou entrar nisso agora não, que são cabos de distribuição de energia, tá? Mas está o catálogo aí completo para vocês depois se apreciarem. O que vai acontecer aqui, o que nós vamos fazer? Olha, vou fazer a casa da minha avó. Instalação elétrica lá da minha casa. Eu vou usar esse cabo aí, ó. PW 750 volts, tá? Posso utilizar esse cabo com essa norma aqui, ó. NM 280. Posso usar um cabo paralelo? Não. Posso usar um cabo PP? Não. Vou fazer lá um local de influência ao público. Tem que preocupar com essa norma aqui, ó. A13248. Quero ligar um motor elétrico de 440 volts. Tem que pensar num condutor desse aqui, ó. Interessante eu pensar nesse tipo de cabo aqui. O HEPR, tá? Então, nas instalações prediais, a gente vai trabalhar com esses tipos de condutores elétricos. Com esse tipo de condutores. Ok? Pessoal, dúvida? Tranquilo? Bacana.
Sei, cinco. Cinco pessoas. Isso que eu ia falar com vocês, tá tendo poucas pessoas. A sala é pequena, né? Mas estamos com 50% a 70% eu acho. É, vamos ver o que isso vai dar, hein? Não tá participando não. Você ouviu falar se alguém parou?